E aí, o que vocês estão achando, agora que a gente está chegando em época de eleição, daquele velho e bom conteúdo sobre fake news? Por causa que, Rapaz, como todo mundo já sabe, né, o WhatsApp deve estar bombando aí com fake news. realmente, Felipe, é fake news em todo canto, não só no WhatsApp, né? Toda rede social, Instagram, Twitter, é o que mais tem. E assim, eu Sim. acho complicado porque acaba que induz as pessoas a acreditarem numa coisa que não é verdade e acaba que influencia nos votos, né? Da população. É a Sim. tentativa de persuadir, né? Com a persuasão e tentar desviar, às vezes, as pessoas de quem elas verdadeiramente querem votar e nas ideologias das quais elas acreditam, né? Tentar alienar o cérebro das pessoas. Sim, Pois e é, agora principalmente, até aquele negócio das deepfakes mesmo, porque, tipo, você pega faz uma deepfake de um de um político falando alguma coisa, uma pessoa que é idosa, tem uma certa idade, ela não vai entender que aquilo pode ser falso, né, ela não tem o conhecimento de que isso existe. sim. E, E outra coisa, e Felipe, tu pode falar um pouquinho aí sobre como é que isso se relaciona aí com a psicologia das massas? Bicho, isso é aquele negócio, tá ligado, que quando você para pra pensar, uma pessoa, vou usar o exemplo aqui, de uma pessoa daqui de casa, não vou dizer quem é, ela tá em vários grupos, assim, que falam muito bem de um candidato em específico, que eu não vou citar. E ele fala só mal dos outros candidatos, tipo, o candidato nada a ver, fala: "Ah, candidato tal foi encontrado fazendo tal coisa", e tipo, é um negócio que quando você vai pesquisar, não existe nem uma negócio próximo, mas ela escuta a rádio todo dia, vê áudio, participa do grupo, e você fica pensando: "Ué, de onde é que essas notícias tá saindo?", tá ligado? e às vezes é Sim. algo totalmente absurdo, assim, né? Uma coisa que, meu Deus. E aí, como eu já falei da alienação, né? A pessoa fica assim, eita, eita, vou ter que compartilhar isso com Tereza. Ela precisa saber, sendo que é a maior fake news do mundo. E outra coisa também, pô, que esses dias eu assisti um documentário muito bom, inclusive recomendo pra vocês. O nome é Democracia em Vertigem. Eu acho que se relaciona muito com isso que a gente tá conversando, né, sobre alienação e psicologia das massas também. E porque é basicamente juntando religião e política, né? No sentido assim de enviesar os fiéis a votarem num candidato X. E aí no documentário pega muito dessa questão aí da alienação, principalmente dentro das igrejas evangélicas, né? Que são totalmente, eu não vou dizer todas, né? Porque eu não vou generalizar, mas a maioria é os pastores induzem os fiéis a votarem em um político mais voltado para a direita, como é o caso de Bolsonaro, por exemplo, né? E aí tem muito essa questão nas igrejas evangélicas e o maior exemplo disso é Silas Malafaia, né? Porque é um cara que é muito envolvido com a política e aí foge um pouco dessa questão de que o Brasil é um estado laico, né? Perfeita colocação, Arthur. E a gente vê também que isso acaba, essa questão, né, de política e afins acaba afetando até, tipo, amizades, essas coisas, porque muitas vezes por conta de política você se distancia de uma pessoa só porque ela não acredita nas ideologias do seu candidato. E aí você fica e bato novamente nessa tecla da alienação, você fica concordando que só a bolha que você está inserida que está correta e que todo o resto é resto, entendeu? E isso acaba afetando até amizades e, eh, acaba distanciando as pessoas, né? E isso é uma coisa muito chata. Sim, Não só de sim. amizade, mas também de família, né? E Sim, eu já vi perfeito. muita coisa acontecer, muita discórdia acontecer. E essa questão de alienação é um negócio muito surreal, assim, pra mim.
Que vocês devem lembrar do caso do patriota que se pendurou no caminhão e andou quilômetros, pô. É É, isso. surreal isso. Ei, É bicho, isso surreal. daí foi É até bizarro mesmo. engraçado isso daí. E quando você para É, pra Você vê ver, no nível que conseguem fazer um tipo de lavagem cerebral na mente humana, assim, de uma forma que é às vezes inacreditável aos olhos de quem vê, mas infelizmente isso acontece. E outra coisa, eu acho que a coisa que mais comprova isso que a gente tá falando aqui agora é aquele ataque, né? Aquela invasão do dia 8 de Sim, janeiro. Vocês lembram, né? sim, com ali Lá certeza, foi não em tem como Brasília. não coisa lembrar. de totalmente maluco. Tipo, os caras Antidemocrático. realmente foram achando que Um ia ter ato alguma totalmente coisa. antidemocrático. Foi uma anarquia, uma verdadeira bagunça mesmo. Inclusive aqui no Um- Brasil a gente tem toda uma indústria de fake news, né. Tem Sim. gabinetes e locais que são cheios de bot que só servem pra ficar espalhando fake news. E tipo, é toda uma fábrica por trás disso. Teve notícias um tempo atrás sobre a questão. Sim, pô. Sim. E, tipo, rede social hoje em dia é um negócio, um veículo de informação que é muito utilizado para disseminar isso, né? E a gente percebe muito isso eu vou citar aqui o exemplo do Twitter, que é uma rede social que o dono dela, Elon Musk, é abertamente de direita, né? É. E você percebe nitidamente que o algoritmo favorece isso. Contas que são mais enviesadas para o lado da direita e não para a esquerda, então seja de que lado for. E políticos também, né? Mas que Felipe tem algo a acrescentar mais, né? Porque ele é um cara E mais entendido desse assunto. eu acho também que é como você falou, as redes da informação, a informações, né, que muitas vezes trazem a desinformação Justamente. camuflada de fake news, né, assim. E Muito bem pontuado, infelizmente, Guilherme. não, essa colocação foi boa porque infelizmente nem todos sabem diferenciar o que é verdade e o que é falso. E digo mais, com o avanço da IA a cada dia que passa, ela não só é usada para o bem, mas também para o mal, e principalmente nessas horas de políticas, onde é muito comum você ver o rosto com a voz de algum candidato falando coisas que com certeza ele não falou, mas que há fake news, e aí a fazem ele falar algo que ele não falou e acaba se disseminando a É, fake news sendo espalhada pelo Brasil e muitas vezes pelo mundo, a depender do caso. e fica mais fácil até de estruturar, né? Porque aí o cara chega no chat GPT e diz assim, ó, diga que Lula disse tal coisa, então que Bolsonaro disse tal coisa, e ele escreve bem bonitinho. Aí o cara vai encaminhando, aí vê a mensagem toda bem estruturada, rapaz, tá bem escrito isso aqui, deve ser verdade. Ou então a questão do deepfake também, né? É, Que É, tem muito isso de colocar palavras na boca das pessoas que elas não disseram, né? Geralmente a exato. pessoa vê assim na internet mais em tom de comédia, né? Mas é é, utilizado pra, também para disseminar é. informações falsas, né? E É, às vezes até uma informação para alguns pode até ser uma comédia, meu Deus, tipo, isso é uma comédia, mas para outras pessoas elas levam muito a sério e querendo ou não acaba acontecendo, principalmente com pessoas da meia idade, assim, né, que não tem tanto Isso, conhecimento tecnológico como isso. jovens, citando Muito até bem como a gente, infelizmente. né, pontuado. jovens como nós. Muito bem Hum. pontuado, Guilherme. Eu acho que falando isso daqui tudo sobre fake news já é o suficiente. Dá pra deixar mais claro nossas opiniões e o que que acontece, né. Perfeito, Sim. É. concordo totalmente. Bem, muito obrigado aí pela participação de Arthur e Guilherme. A gente vai estar Muito Valeu, encerrando obrigado, aqui o Felipe. Felipe podcast hoje. Muito também, obrigado, Guilherme. valeu, Arthur. Valeu.